Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema, nossa reflexão de hoje, meus amigos, é os 7 falsos mestres na igreja de hoje, tá? Então eu quero trazer aqui pelo menos 7 tópicos ou resumo dos mesmos, tá? Que você tenha uma ideia. Não dá para falar do evangelho, não dá para falar das escrituras se não trouxer, se não trazer, estar trazendo para vocês aí. É redundante, né? Se não trouxer, estar trazendo o que acontece nesse meio, ok? Só lembrando que eu não faço mais parte desse meio, tá bom? Já fiz, então por isso eu sei aquilo que estou dizendo, porque já passei e tenho visto, ouvido, né, tudo isso no meio religioso, no meio da cristandade. Então não dá para ficar falando das escrituras, não dá para ficar só citando versículos bíblicos aqui e contando as historinhas, se não trouxer aquilo que pode trazer, no caso, a libertação para alguns. Né? Se eu não trouxer o que Jesus já havia dito, o que os apóstolos, os pais na fé, os reformadores, então todos esses homens, todos esses momentos, todas essas etapas dentro do cristianismo, eles trouxeram aí o que eu estou falando agora, ou o que eu vou falar basicamente. Então vamos lá comigo? Vamos lá. A história da Igreja de Cristo é inseparável da história das tentativas de Satanás de destruí-la. Então, a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja cristã bíblica, aquela que é indivisível, aquela que faz parte do corpo, onde não há divisões de denominações e instituições. Então, esta é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo somos todos nós. São todos aqueles que professam a fé no Salvador, independente de qualquer coisa, vamos dizer assim, ok? Então, não é uma religião, tá? Aqui não é filosofia, aqui não é denominação, aqui não é instituição, nada disso. Aqui não cabe pastor, aqui não cabe bispo, aqui não cabe padre, aqui não cabe nada disso. O que eu estou falando hoje e agora, eu tenho falado neste canal, é sobre as escrituras. Mas lembrando sempre o que acontece nesse meio. Então vamos lá. Então, dentro ou na história da Igreja de Cristo, é inseparável, dentro deste contexto, é inseparável as tentativas de Satanás de destruí-la, ok? Então, quem conhece um pouquinho da história da igreja sabe o que eu estou falando. Quem conhece um pouquinho das escrituras sabe o que eu estou falando. Enquanto desafios difíceis surgirão ou surgem até o momento de hoje, fora da igreja, os mais perigosos sempre estão dentro da igreja. Aqui eu falo dentro da instituição, da denominação. Normalmente é assim que acontece, ok? Pois dentro surgem os falsos mestres, que é isso que eu estou dizendo, os mercadores da fé, tá? Os coaching, esse pessoal que faz do evangelho o seu ganha-pão, tá? O seu salário, os seus carrões, suas casas, suas viagens, seus iates e etc, etc e tal, ok? Então muitos já sabem e conhecem o que eu estou falando, não é novidade alguma. Então eles se disfarçam de mestres da verdade. Então são falsos mestres que assumem muitas das vezes e adaptam tempo, cultura e contexto para o seu próprio bem, tá? Para o seu próprio egoísmo, não pensando no próximo, mas pensando apenas em si mesmo. Então a igreja de hoje, ela é dividida em duas partes, o joio e o trigo, tá certo? Quando eu falo do joio e do trigo é porque realmente é assim, é bíblico isso, tá ok? Beleza? Então vamos lá. Então o primeiro tópico aqui é o herege. Guardem bem, são 7 tópicos. O herege. O herege é mais um proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. Pedro advertiu na carta, assim como no meio do povo surgiriam falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos ensinadores, tá? Os quais estarão e estarão com vocês, né, dentro da sua igreja, da sua denominação, ou como queira, tá certo? Então eles vão negar a Cristo, o seu soberano, que os resgatou e que tem para resgatar, trazendo sobre si mesmo uma repentina destruição. Então esses falsos mestres, eles estão dentro aqui do herege. Então o herege também faz parte desses falsos ensinamentos, ensinadores, tá? Segundo a Pedro 2:1, beleza?
O segundo ponto, já que é resumido, o charlatão. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como meio de enriquecimento pessoal ilícito. Já é ilícito, né? Mais do que isso, eles usam a pessoa de Cristo, as escrituras sagradas, para trazer aí toda sorte de engano, de mal. No caso, então Timóteo, ele traz nas escrituras dizendo o seguinte, ó, cuidado, guarda-se desses tais, né? Se alguém ensina uma outra doutrina e não concorda com a sã doutrina da palavra de Deus, da palavra de Jesus, então esse ensino, ele vai ser refutado. Ele não é um ensino do cristão, do cristianismo bíblico, melhor dizendo, tá? Então, se houver contenda sobre essas questões, inveja, provocações, difamações, suspeitas, questões malignas, intercalações sem fim, cuja a mente desse pessoal já está pervertido. Então, suponhamos aqui, dentro deste contexto, que eles usam do amor, da caridade, para poder usar como fonte de lucro, tá? Então, eles usam o amor, a caridade, a palavra de Deus, esse contexto, para ter os seus lucros. 1 Timóteo 6, 3 e 5. Então, o charlatão só está interessado na fé cristã à medida em que ela enche a sua carteira, ok? Como é uma reflexão, eu estou resumindo tudo isso, tá? O falso profeta. Então, o falso profeta aqui, ele afirma ser dotado por Deus, né, de uma revelação especial que não está nas escrituras, não estão. Então, como o crente não lê a Bíblia, e a maioria tem preguiça de ler, não tem vontade para conhecer Deus, então esses caras conseguem rapidamente enganar a todos, ou pelo menos a maioria. Então eles trazem aí uma prerrogativa, um ensino, um encorajamento, que na verdade não tem nada a ver com as escrituras ou das escrituras, mas sim dentro desse contexto coaching, dessa fé positiva, dessa convicção ou dessa confecção de uma teologia aí da prosperidade que entrou e adentrou ao meio cristão até os dias de hoje. Então, se você for ler 1 João 4:1, você vai entender que devemos sim procurar saber e provar aos espíritos ou essas pessoas ou esses ensinamentos se procedem de Deus ou não, para perceber ou entender se isso é de falso profeta, se tem base ou não. 1 João 4:1. Então dá para você entender aí rapidamente, não é, que isso é uma verdade que acontece nesse meio. Apocalipse 22, 18 e 19 também dá uma olhadinha, ok? Beleza? Então vamos para o próximo, o abusador. O abusador, ele usa a sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. Normalmente, ele se aproveita para alimentar a sua luxúria, tá? Então, todo o seu desejo, toda a sua carnalidade vem à tona aí dentro desta, digamos que dessa verdade pessoal, não da verdade bíblica, tá? Então, o que acontece aí é que essa pessoa, esse abusador, ele tem muitas das vezes das suas práticas são libertinas, tá? São infames, ok? Segundo a Pedro 2:2, pois certos indivíduos introduzirão com dissimulações a quais desde muito tempo e antecipadamente já está se pronunciando que haverá uma condenação para a tal pessoa, tá? Então, Judas 4 em diante, se você for dar uma olhadinha, você vai entender o que é o abusador, ok? O divisor, esse é um outro tópico, o divisor. O divisor, ele usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir a igreja. Quando eu falo igreja aqui, pessoas, comunidade. E tem também aí a igreja que chamam de igrejas, são as instituições, são os prédios, ok? Que eles chamam de igreja, que na verdade não há e não são, tá? Igrejas são pessoas e não templos feitos por mãos de homens, ok? Se você for ler Atos dos Apóstolos aí, diretão, de carreirinha, você vai entender o que eu estou falando, beleza? Então, esse aqui é o divisor. Então, ele traz aí tudo aquilo que não está escrito, tá? Então, ele vai edificar as pessoas em uma fé que não é a fé cristã, ok? A fé cristã, ela é diferente. Qual é a fé cristã? Judas 1, 18 ao 21. Essa é a fé e a conduta, tá? Dá uma olhadinha lá. E Gálatas 5, 22 e Efésios 4, 3. Então esse aí vai falar sobre
esse tal, ok? Então, esse tal que faz essa divisão, tá? Agora, o bajulador. O bajulador é um falso mestre que não importa com o que Deus quer, mas importa com o que os homens desejam e querem, tá? Então, Paulo pensava nele como um coçador de ouvidos, aquela coceirinha que fica no ouvido. Então, aqui está dizendo o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina ou o ensino da palavra, pelo contrário, cercar-vos-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, sentindo coceira, desejo de ouvir somente aquilo que eles gostariam de ouvir. Então, eles vão se entregando às fábulas, aos mitos, tá? 2 Timóteo 4, 3 e 4, dá uma olhadinha lá, que você vai entender, top demais. Jeremias 6,14 já falava sobre isso no Velho Testamento, um dos profetas maiores, tá? O especulador, outro ponto, o especulador faz parte desses 7 pontos dos falsos mestres da igreja de hoje. Finalmente, o especulador é aquele que, obcecado por novidade, originalidade ou especulação, ponto, o autor de Hebreus, adverte quanto a isso, contra essas doutrinas várias, estranhas, que estão fora do contexto do ensino dos apóstolos, tá? Hebreus 13, 9, 1 Timóteo 1, 3. Hebreus 13, 9, 1 Timóteo 1, 3. É importante que você esteja lendo sobre esses tópicos, essas passagens das Escrituras, tá? Então é necessário que você, que nós estejamos aí firmes para que não sejamos enganados. Hoje, como em todas as épocas, o especulador fica obcecado com o fim dos tempos, de alguma forma as suas previsões, tá? Ele fica trazendo essas dissimulações, esses erros doutrinários com relação ao fim dos tempos, né? Trazendo um ensino que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas tem a ver com as suas especulações, seus rótulos, tá certo? Então são tagarelas, contenciosos e irreverentes. 1 Timóteo 6, do 20 ao 21. Para fazer aqui a conclusão, os maiores embaixadores de Satanás não são cafetões políticos ou poderosos, mas pastores, seus sacerdotes, não pregam a palavra, mas sim trazendo um ensino religioso tão somente, pervertido e mortal, tá certo? Então suas tropas não fazem um ataque frontal completo, mas trabalham com agentes cegos, tá certo? Enganando pessoas aí. Então Satanás ele traz isso, estudando e tendo astúcias e bem previsíveis e bem eficazes nesse meio. Esse meio é um meio muito propício para o ensino ou falso ensino, ok? Então acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas dentro são, ou por dentro são, lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15, 16, parte A, palavras do Senhor. Então, em Mateus 7, 15, 16, parte A, você vai observando que é assim mesmo. Então, a cosmovisão, a abrangência de tudo isso está fundamentado na palavra, nas Escrituras do Senhor, nas palavras de Deus. Então, era o que eu tinha para vocês hoje. E só lembrando, se você não conhece o canal, entra, se inscreve, toque no sininho de notificações, a plataforma vai lembrar você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike é importante para que seja ranqueado esse vídeo aqui que eu estou postando, essa reflexão. No rodapé, o que você achou do assunto. São mais de 470 vídeos para vocês. Entra lá no YouTube, Carlos Zanino, meu nome, e o que você gostaria de saber, e aí vai aparecer para você os tópicos. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.